Reforços, um assunto que toda a torcida tricolor quer saber. O Fluminense vai contratar, o Fluminense não vai contratar. Vamos bater um papo e trocar uma ideia sobre isso nesse vídeo de hoje. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos e tricolor desde que nasci. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Espero que esteja gostando do nosso conteúdo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. São 2 vídeos diários, um vídeo de manhã mais informativo e todo fim do dia o Diário do Flu, que é onde você fica sabendo de todas as notícias que aconteceram no Fluminense naquele dia. Bom, galera, o assunto de hoje é um assunto muito polêmico e que interessa toda a torcida do Fluminense. Reforços. O Fluminense vai contratar? O Fluminense precisa contratar? Bom, essa pergunta eu acho que fica muito óbvio, né? É óbvio, é claro, óbvio que o Fluminense precisa contratar. Mas será que nós temos condições de contratar? Então, esse vídeo de hoje, ele não é informativo, não trago matéria jornalística, não trago nada. Eu venho bater um papo com vocês, porque eu fui dormir pensando nisso. Eu tô vendo a torcida do Fluminense ontem, ficou muito desanimada. Parece que aquela derrota pro Grêmio foi um balde de água fria. E a gente precisa, eu me sinto no dever de chegar aqui e trocar uma ideia com vocês. Eu já falei isso em alguns vídeos, em algumas lives, mas eu me sinto na obrigação de vir passar uma realidade que nem todos, na minha opinião, estão cientes. O Fluminense no início do ano perdeu... No início do ano não, agora após pandemia, né? Nós perdemos 2 jogadores importantíssimos no nosso elenco. Perdemos o Gilberto na lateral direita e perdemos o Evanilson na frente, que era a nossa referência. E dito pelo próprio Fred, que disputava teoricamente posição com ele, que era o melhor atacante e um dos melhores jogadores do nosso elenco. O Gilberto, com toda a limitação que ele tinha, que ele tem, que ele está sendo xingado inclusive lá no Benfica, ele, dentro do cenário do futebol brasileiro, era um lateral direito na média, considerado por alguns até acima da média. Então, apesar da gente, uma parte da torcida reclamar muito do Gilberto, ele atendia bem, ele fazia bem aquela função na lateral direita. Vide que o Jorge Jesus quis levar para o Benfica, devido às apresentações que ele teve aqui no Fluminense, e hoje, comparando com o que a gente tem lá ainda, meu Deus, a diferença se torna maior ainda. Foi prometido na época que o dinheiro da venda do Gilberto, uma parte desse dinheiro iria ser utilizada para a contratação de um novo lateral direito. E o Fluminense foi no mercado. O Fluminense tentou a contratação de um lateral direito, só que não obteve êxito. Poucos jogadores se destacaram nessa posição, poucos jogadores se destacam nessa posição no mundo, quanto mais dentro da limitação que o Fluminense tem orçamentária. Galera, é muito difícil. A situação do Fluminense é muito complicada. Vocês, falam assim, no Brasil não tem lateral direito. Para buscar um lateral direito da Série B, C e D, é melhor apostar num garoto. Manda o Fluminense no mercado sul-americano. O Fluminense tentou buscar um jogador no mercado sul-americano. Inclusive o lateral do Peru, que joga na seleção do Peru. Só que qualquer jogador, quando vem para o Fluminense ou quando vem jogar no futebol brasileiro, a grande maioria deles quer ganhar em dólar. Essa talvez seja uma informação que você que está aí do outro lado não saiba ou não tenha se atentado. Todos os jogadores tentados pelo Fluminense, nenhum, sem exceção, pediu menos do que 80 a 100 mil dólares. Convertendo para o dólar, que ontem fechou em 5,36, 5,40, a média está variando ali, né? Entre 5,30 a 140 e poucos centavos. Esse atleta ganharia aproximadamente de 400 a 500 mil reais. Aí você, torcedor, concordaria, mesmo que o Fluminense tivesse condições de pagar, de um lateral sem expressão, um lateral do mercado sul-americano, viesse para o Fluminense ganhando 400, 500 mil reais? Por mais que o Fluminense tivesse condições de pagar, será que você aceitaria que seu clube pagasse isso para um jogador que não ia fazer diferença, tá? Eu não estou falando aqui de um Cafu no auge, um lateral direito que fosse chegar e... Não. Um jogador mediano, sem expressão, mas que obviamente seria melhor do que
os que nós temos lá hoje. Então assim, galera, a situação financeira do nosso clube é muito complicada. É muito complicada. Eu tenho 3 nomes aqui, eu vou pegar para vocês aqui que está anotado aqui no meu computador, de 3 jogadores que o Fluminense chegou a negociar e chegou a deixar as bases todas acertadas. E eu tô falando que chegou porque a contratação do mercado internacional fechou ontem. Ou seja, o Fluminense não tem mais como contratar nenhum jogador vindo do exterior. Acaba, esquece isso. Ah, reforço, reforço, reforço. Foi até ontem. Se o Fluminense não contratou ontem, não contrata mais. Nós temos mais 10 dias para contratar jogador da série B, C e D. Será que isso vale a pena? Eu vou passar 3 nomes para vocês aqui que já estavam com as bases acertadas, porém nenhum deles para lateral direito, ok? O primeiro deles foi o Léo Jabá, atacante que joga no PAOK da Grécia. Estava com tudo acertado, porém o time grego pediu 3 milhões de luvas. 3 milhões na negociação desse atacante. Melou porque o Fluminense não tem condições de pagar. 3 milhões de dólares, tá? Converte isso para o real. Impossível, inimaginável para as nossas condições financeiras hoje. Um outro jogador que estava negociado com tudo acertado era o Marquinhos Cipriano, que joga no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Fluminense também acertou as bases salariais com ele, mas a transição melou devido aos altos custos da negociação. E o último foi o Jonathan Alves, que está jogando atualmente no Barcelona de Guayaquil, se eu não me engano, ou no Deportivo Del Valle, não lembro bem. Também o empréstimo dele com o clube já estava acertado, os detalhes da negociação estavam acertados, quando o atleta pediu 100 mil dólares para vir jogar no Fluminense. Ou seja, valores incompatíveis com a nossa realidade hoje. Totalmente incompatíveis. O que eu queria que vocês entendessem é, nós precisamos de reforços, sim. O Fluminense tem jogadores ganhando muito, sim. Ok. Eu sei que vocês vão escrever, mas o Egídio ganha, o Hudson ganha, ok, eu também acho. O erro foi cometido lá atrás. O Fluminense, eu queria a contratação do Wellington Silva quando ele veio. Quando ele veio do Internacional agora. Eu falei, pô, dentro do elenco limitado que nós temos, eu acho que ele pode nos ajudar. Mas não ganhando 300 mil reais. Pro que o Wellington Silva joga hoje, ou que sempre jogou na carreira, porque ele nunca foi um jogador de fazer a diferença, apesar de já ter passado pelo Arsenal da Inglaterra, quando ele surgiu mais jovem, ele era um cara muito veloz e muito incisivo. Hoje ele não passa de um ciscador. Ele pega a bola, às vezes consegue até fazer um drible bonito, aí chega no adversário da frente ele quer ciscar, perde a bola, então toca para trás. Um jogador desse, na minha opinião, não pode vir se ganhar mais de 100 mil reais por mês. Parece o que falam que o Wellington Silva ganha 300. O Digão, pelo que fala, eu também acho que o Digão é importante para o nosso elenco. É um bom zagueiro, apesar das falhas que ele dá de vez em quando. Do ano passado para cá ele tem jogado bem, mas não ganhando o que falam, 250 mil reais por mês. O Egídio, pelo que fala, quando eu digo pelo que falam, porque eu não tenho acesso à folha salarial desses caras. Então eu estaria sendo leviano de vir aqui para vocês, falar, o Egídio ganha, afirmar, o Egídio ganha 300 mil, eu não sei. É o que a mídia fala, são os que torcedores falam. Então vamos pegar isso como base. Egídio ganhando 300 mil reais por mês. Mas quando o Egídio chegou, a torcida do Fluminense ficou feliz. Viralizou lá a piadinha dele, e aí, Justin? Viralizou, a torcida do Fluminense ficou, a grande maioria, claro que teve gente que não gostou, óbvio, eu respeito isso, mas a torcida do Fluminense ficou animada quando o Egídio chegou. Não no mesmo nível, a gente sabia que ele não iria substituir o Caio Henrique, porém é um jogador que por onde passou foi campeão, ganhou tudo no Palmeiras, ganhou tudo no Cruzeiro. Então, baseado no que a gente tinha aqui, nós ficamos animados, tá vindo um cara que é vencedor, tá acostumado a ser campeão, sabe o gostinho de ser campeão. Não deu certo, é horroroso, a gente já viu. Ganha muito. O que isso significa, galera? Qual o papo que eu quero ter com vocês aqui? O Fluminense precisa contratar, o Fluminense tentou contratar, mas baseado na situação financeira do clube, não conseguiu. O Fluminense não tem dinheiro. Essa é a nossa realidade. Eu sou totalmente contra. Hoje, faltam 10 dias para fechar a janela de transferências. O Fluminense no mercado, para pegar um jogador da série B, C e D, que não vai fazer diferença. Quais são as nossas posições mais carentes? Na minha opinião, e você pode escrever aqui nos comentários e falar o que você quiser. Na minha opinião, nós temos, na verdade, 3 posições bem carentes. Lateral direita,
Um camisa 10, alguém que pudesse chegar ali e realmente fazer a diferença, um meio-campo criativo, que pudesse ajudar ofensivamente, e um atacante de área, tá? Lateral direita, quem que você vai contratar no mercado brasileiro que vai fazer a diferença? E quando eu falo fazer a diferença, olha só a nossa situação. Eu aceitaria de bom grado um jogador do mesmo nível do Danilo Barcelos, por exemplo, que viesse um lateral direito para fazer o que o Danilo Barcelos está fazendo hoje no Fluminense. Pronto. Eu não queria nada demais para nossa situação atual hoje, tá? Que isso fique claro para você. Para a situação que o Fluminense pode pagar hoje, um jogador do nível do Danilo Barcelos já iria aumentar muito a nossa produtividade. Você concorda comigo? Só que hoje, quem que faria isso no mercado brasileiro? Então, eu apostaria no Daniel, o Dani Bolt. Tá no elenco, tá pronto, tá jogando no Sub-23, coloca o garoto, testa o garoto. Igor Julião não dá mais, Calegari não é lateral direito, ele tá ali improvisado. Eu colocaria o Calegari na volância. Eu testaria, por que não, Calegari e Dodi no time, os dois levinhos pra saída de bola, tirava o Hudson. Ô daí, você precisa acordar. Pro meio-campo, a única opção ofensiva que nós temos que não está jogando é o Miguel. Eu já expliquei 1 milhão de vezes pra você a situação do Miguel. A galera continua pedindo. Então coloca o Miguel, deixa quebrar ele, deixa ele se arrebentar. Bota o Miguel, arrisca o Miguel, pô. É o único que nós temos. No ataque, o Fred é um ídolo meu. Sou muito grato por toda a história que ele tem no Fluminense e continuo achando que ele pode nos ajudar. Porém, não é pro Fred jogar todos os jogos e 100% do tempo. Ele tem que jogar enquanto ele tiver a mínima condição física, aquele jogo que vai ser bom pra ele, muita bola na área, jogo brigado, jogo que o Fluminense precisa jogar com velocidade, no contra-ataque. Fred não funciona. Quem nós temos no elenco? Felipe Cardoso e Caio Paulista não dá. Pra contratar um jogador que não vai fazer... Será que o Léo Jabá é melhor do que o John Kennedy, por exemplo? Será que o Léo Jabá é tão melhor do que o Luca, por exemplo? Então, galera, esse vídeo de hoje é pra alertar você. Eu sei que você não quer o mal do Fluminense. Você fica aqui nas redes sociais reclamando, falando mal o tempo inteiro, você não vai conseguir ajudar o clube que você ama. Pra chincoalhar o Fluminense, já tem os adversários, já tem a grande mídia. Na minha opinião, você precisa tentar, ou eu preciso fazer esse papel, e aqui eu estou fazendo, de achar uma solução para os nossos problemas. Que ficar o tempo todo reclamando não vai resolver nada. A gente não vai conseguir ajudar o clube que a gente ama. Não tem jeito. O Fluminense não tem dinheiro para nada. O Fluminense precisa vender o almoço para pagar a janta. O nosso clube está semi-falido. Entendam isso de uma vez por todas. Entendam isso. A solução do Fluminense está dentro de casa. Tá com os garotos da base e jogadores dentro do elenco. Acabou. Não vai vir ninguém de fora. O Fluminense não vai contratar, galera. Não vai. E precisava. O Fluminense precisava contratar, mas não vai. Nós temos agora que ir até o final do Campeonato Brasileiro brigando por essa vaga na Libertadores com o que a gente tem dentro de casa. Então, pensando nisso, amanhã é dia 11 de novembro, às 9 horas da noite, eu vou fazer uma live para, junto com vocês, analisarmos os 33 jogadores do elenco do Fluminense. Eu vou separar 3 de cada posição, do goleiro ao atacante, 3 de cada posição, e nós, juntos, vamos montar o que a gente considera o melhor time do Fluminense para ir até o final do ano. Vamos tentar ajudar o nosso treinador? A gente não ganha para isso, quem ganha milhares de reais, milhões de reais até por ano, é o Odaí, a comissão técnica. Eles têm essa obrigação de montar o melhor time do Fluminense. Mas nós não torcemos pelo Fluminense por dinheiro, nós torcemos por amor. Então vamos tentar ajudar. É uma função, não é uma nossa obrigação, mas vamos fazer isso. Vamos juntos sentarmos. Eu quero o recorde de visualizações nessa live. Eu quero todo mundo lá comigo pra gente junto tentar propor algo e tentar montar um time do Fluminense que vai ser melhor do que a gente está vendo no campo hoje. Esse é o convite que eu deixo aqui para vocês. Dia 11 de novembro, às 29 horas. Às 21 horas, perdão. 29 horas. Às 21 horas, quarta-feira, 9 horas da noite. Espero vocês lá. Beleza, galera? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Esse foi um bate-papo para a gente tentar achar uma solução para a gente poder caminhar bem no segundo turno e conquistar essa vaga na Libertadores. Beleza?
Um forte abraço, saudações tricolores.